Então, bom dia a todos. Queríamos então dar início à reunião ordinária pública do dia 27 de dezembro de 2016. Há uma senhora que está inscrita para falar, não está cá, passamos ao ponto 2, período antes da ordem do dia. Eu neste ponto queria elucidar os senhores vereadores, queria apresentar o que é positivo. Sr. Gilão, pedindo para mim, Sr. Gilão. Abaixo. Ora bem, como os senhores vereadores já devem ter ouvido falar, São Pedro do Sul assina um protocolo com o município de Castro Daire, Mancoal, Nelas, Oliveira de Frades, Penalva do Castelo, Sátão, Vila Nova Pai e Bolzela e de Pulsemar de Viseu, no sentido de podermos em conjunto construir uma barragem que ficará situada entre o Sátão e Vila Nova de Paiva ou Penalva do Castelo, por assim mais ou menos, com a construção de uma estação de tratamento de águas. E então chegamos à conclusão que em conjunto seria mais fácil apresentar essa candidatura, porque, como sabe, o Conselho de São Pedro do Sul tem graves problemas de água, temos mais de 140 nascentes, entre nascentes, poços, furos, minas, temos mais de 140 nascentes de água, e então há necessidade realmente de termos cada vez mais água de qualidade. A água a vir desta barragem poderá ir até uma cota mais ou menos de 550 metros de altitude, o que significa que toda a população das atuais freguesias de Pinhos, São Pedro do Sul, Várzea, Baiões, Serrazes, Carvalhais e até parte de Santa Cruz da Trapa poderão ficar incluídas neste novo projeto. A curto prazo irá abrir candidaturas para que a breve prazo, quando falo a breve prazo, poderá ser até 8 ou 15 dias, haverão candidaturas onde realmente esta Associação de Municípios irá candidatar-se para a construção realmente da barragem, da ETA e depois das condutas em alta, para um concelho que tinha até 2013 51% de cobertura de água. Neste momento temos uma taxa de cobertura de 69%, mas seja como for, derivado de termos muitas nascentes de água e temos algumas que não serão de grande qualidade e algumas delas também no verão também falta a água, nós temos necessidade realmente de, em conjunto com outros, termos água de melhor qualidade. E então, através da assinatura com essa Associação de Municípios, nos resolvemos efetivamente avançarmos para a construção dessas infraestruturas. E posso dizer, e dado que estes dados são os dados oficiais, que a nível de cobertura de saneamento temos apenas 32%. O que foi feito desde que este Executivo está em funções foi a requalificação com a construção de uma nova hectare em Mosteirinho e no Sobral, para qualificar aquilo que já existia e que já estava a adaptar e está para fora no tempo que ia evoluir o nosso Rio Voa. Construímos uma nova raiz em Covelo, uma nova na Lombecilha, e estas obras da Lombecilha e do Covelo estão praticamente prontas, o que significa que a curto prazo aquela taxa de 32% será mais elevada. Depois, além disso, já temos entregue ao empreiteiro também o saneamento para toda aquela zona da Portinha, Boas, Acedas, Peso, na freguesia de Vila Maior, já está entregue ao empreiteiro. Queremos que antes do verão também toda essa rede fique concluída com a construção da nova hectare.
Iremos também, no início de janeiro, abrir o concurso para a construção do saneamento em Lourosa, e toda aquela população de Lourosa e populações limítrofes também ficarão cobertas. Assim como também em Carvalhais, na zona de Casal da Renda, toda aquela zona por ali também irá ficar com nova cobertura de saneamento. Estas são as obras que neste momento estão em execução e aquelas que a curto prazo irão avançar, assim como também a construção da ETA, que está na fase final, como já sabe. De forma que a evolução da cobertura de abastecimento de água de outubro de 2013 para dezembro de 2016, estamos a falar num aumento de 18%, que será então de 51% para 69%. Isto são dados oficiais. Como podem ver, a taxa de cobertura de saneamento, o Conselho de São Pedro Sul é o segundo pior concelho a nível de saneamento de todo o distrito de Viseu, com apenas 32%, e só pior que nós, só o Concelho de Sintra. Através do POVT, Programa Operacional Temático de Valorização do Território, foi aberto o aviso para a apresentação de candidaturas para a rede estruturante de abastecimento de água e saneamento. O convite para a apresentação das candidaturas para a construção, remodelação e implantação de infraestruturas de saneamento de águas para o ciclo urbano da água. Isto estamos a falar, ao contrário daquilo que um dos meus vereadores disse, que tínhamos sido obrigados a fazer a candidatura ao POVT por causa da construção da ETA de Valboa. A verdade é que nós não fomos obrigados, fomos sim convidados, juntamente com mais 9 concelhos, para realmente podermos fazer essa candidatura através do aviso do POVT, foi específico para 9 concelhos. E os concelhos que foram convidados foram estes: foi Mialhada, São Pedro Sul, Castro Daire, Matosinhos, Nova do Castelo e por aí fora. E então, como disse, fomos convidados e não obrigados a fazer essa mesma candidatura. Dado que, por sua vez, o próprio Estado também tinha coimas através da Comunidade Europeia que realmente aplicavam coimas ao nosso país. E então, para evitar essas mesmas coimas, foram então convidados estes municípios. Posso dizer que foi feita a candidatura, na altura do POVT, agora é para o Seguro, em que temos numa fase inicial 62% de aprovação dessa candidatura. Estamos a trabalhar neste momento, estará numa fase final de quase garantido 85% para podermos avançar de financiamento de fundos comunitários para podermos fazer essa mesma obra. No que diz respeito também ao Parque Industrial de Pinda dos Milagres, e também ao contrário daquilo que já foi aqui dito, no início nós tínhamos apenas esta aqui é a estrada que vai de Pindel dos Milagres em direção ao nó de Arcas. Numa fase inicial tínhamos aqui apenas este espaço onde podíamos construir, estamos a falar num espaço inferior a 1 hectare, e só podíamos construir aqui neste espaço porque o ICNF obrigava-nos a termos uma faixa de 100 metros aqui da extrema da propriedade que tínhamos de ter uma faixa de 100 metros de toda a extrema, o que só nos restava aqui esta parte aqui interior para podermos construir. Entretanto, através de negociações com o ICNF e troca de baldios, conseguimos efetivamente ultrapassar essa questão, e a verdade é que, iniciada a primeira fase de construção, podemos avançar logo para uma segunda. O Parque Empresarial Pindel dos Milagres fica situado no baldio do Alto da Crica. Encontra-se situado a poucas centenas de metros do nó de Arcas A24, possuindo perto uma extensão de bombeiros, farmácia, extensão de saúde, posto de abastecimento, escola, cafés e restaurantes. Para a criação deste parque empresarial foi iniciar o processo de alteração do uso do solo, o que originou a primeira reunião em 2014 com a entidade coordenadora CCDRC. Na primeira reunião realizada a 11 de novembro de 2014, o ICNF foi a única entidade que se pronunciou desfavoravelmente. De forma como podem ver,
E como viram há bocadinho, a primeira fase será constituída por esta fase aqui do meio, que é a fase que dista 100 metros de todos os lados da propriedade que tínhamos cedido, de forma que só sobrava esta primeira fase. Entretanto, agora na segunda fase, vamos poder construir aqui na parte restante. Inicialmente estavam previstos 9 lotes, que foi alterado para 10 lotes por imposição de candidatura. Quando abriu candidatura para se poder construir parques industriais, uma das condições era que esses parques industriais tivessem que ter no mínimo 10 lotes. E foi por isso que os lotes ficaram com as áreas que ficaram. A área de intervenção são 7.344 metros quadrados e só agora que faltava cá o professor Rogério. Cada lote tem entre 464 metros quadrados e 839 metros quadrados, com a possibilidade de junção para a criação de áreas industriais maiores, também ao contrário que o vereador da oposição também tinha dito. É que os lotes podem efetivamente juntarem-se e assim poder dar hipótese de, com a junção de 2 lotes, se poder construir nos 2 lotes. Nas sucessivas reuniões com o ICNF, e as datas estão ali, maio de 2015, novembro de 2015, abril de 2016 e por aí fora, foi sempre exigido pelo ICNF que, por troca da área da primeira fase, lhes fosse cedida uma área igual pela Assembleia de Compartes de Pindelos Milagres. Paralelamente, exigiram que a faixa de gestão de combustíveis assinalada a cor verde, foi a cor que nós vimos anteriormente, fosse da responsabilidade da Câmara Municipal. De forma que a primeira fase será constituída por estes lotes. A estrada vem aqui desta zona e os lotes ficarão da parte de cima. Posso-vos dizer que, para efeitos de construção, é uma área má porque é uma zona onde tem muita rocha, onde teremos que negociar com alguém a possibilidade de serem eles a extrair essa mesma rocha, essa mesma pedra, para não termos nós os custos de realmente de termos que extrair daqui a pedra, o que para nós significava demorarmos muitos meses e termos grandes custos. E a segunda fase estará aqui neste patamar inferior, que é uma zona mais fácil de construção. Os lotes são estes, estão aqui indicados. O ICNF emitiu parecer favorável condicionado só no dia 29 de abril de 2016, seguindo para o Ministério respectivo para aprovação. Neste momento está na CCDRC para aprovação da desafetação do solo e posterior alteração ao PDM. Posteriormente a esta desafetação será iniciada a expansão da área do Parque Empresarial, criando uma segunda fase prevista com mais 20 lotes. Esta previsão dos 10 lotes iniciais e posteriormente mais 20 está orçada neste momento e posso dizer que temos já projetos para tudo, todos os projetos da especialidade para as 2 fases, no valor de 1,7 milhões de euros. E pronto, temos aqui a primeira e a segunda fase. Salientar que só este ano foi possível a continuação deste processo através do desbloquear da situação. Aguarda-se brevemente a conclusão do processo para realmente podermos iniciar as obras para o ano que vem. E pronto, o projeto final será isto, o Parque Empresarial de São Pedro Sul, onde na primeira fase teremos aqui estes lotes, que é uma zona, como disse, uma zona má com muita pedra, e numa segunda fase uma zona melhor, onde realmente poderão as empresas implantar-se de uma forma mais rápida e sem ter tanta rocha. Como veem, isto aqui é a estrada que vai de Pindelos Milagres para Iarcas. O nó de Arcas fica mais ou menos a cerca de 500 metros, ou seja, estamos a falar autoestrada a cerca de 500 metros deste parque empresarial. E pronto, é isto que eu queria mostrar aos senhores vereadores. Só os senhores vereadores tiveram alguma questão que queiram colocar, faz favor. Faz favor. Bom dia a todos. Como estamos em época natalícia ainda, eu hoje queria aproveitar esta ocasião para desejar aos meus colegas e aos sampedrenses continuação de boas festas e que o ano 2017 seja um ano com renovadas esperanças para todos os sampedrenses. Não trazia propriamente nenhum assunto, apesar de existirem muitos,
e que em próximas reuniões serão analisados aqui na reunião do Executivo, exatamente por esse motivo, porque efetivamente o período aconselha, enfim, alguma acalmia e alguma reflexão. No entanto, o Sr. Presidente da Câmara decidiu trazer-nos aqui mais um conjunto de anúncios e de propaganda política no final do ano, com a apresentação de alguns desenhos e algumas afirmações, enfim, que não correspondem minimamente à verdade. Demonstra, enfim, apenas alguma, se não muita, insegurança e preocupação, porque de desenhos e de projetos todos nós temos mais ou menos fartos, porque se andam a falar neles há meses e há anos, e o que acontece é que não existem na prática, e como todos sabemos, isso é a situação mais fácil, é os anúncios, é colocar os desenhos no papel, projetá-los ou deixá-los de projetar. Agora, o que efetivamente não existe é uma sustentabilidade sequer real para, muitas das vezes, se lançarem determinados projetos que poderão, se não forem devidamente equacionados, tornar-se em encargos avultados para o município e, porventura, para as populações, e, mais uma vez, a criação de emprego e o investimento é arredado exatamente por não serem devidamente acauteladas e pensadas situações que são importantes. Mas eu não vou fazer aqui nenhuma explanação sobre esta matéria, já fiz e falei noutra altura com mais precisão, porque aguardamos os desenvolvimentos daquilo que nos tem sido dito, como o caso agora aqui anunciado da ETA, uma situação que já foi aqui também dita pelo próprio Presidente da Câmara, que era para os próximos 10 anos, imaginem, os sanpedrenses têm que estar 10 anos à espera de terem água de qualidade no concelho e fundamentalmente aqui na cidade. São situações que não vou abordar e nem tão pouco estar aqui a rebater afirmações da ETAR. A ETAR, é evidente que fomos convidados, que a mesma coisa foi dizer que fomos obrigados a fazer a ETAR como outros municípios, porque senão éramos penalizados a nível dos fundos comunitários, como toda a gente percebe, e isso é da comunicação social que fez exatamente a sua divulgação em devido tempo. Por isso mesmo, nós hoje aqui no período de desordem do dia não vamos tecer mais considerações, apenas sublinhar o desejo para todos de um ótimo 2017, com renovadas esperanças e que efetivamente seja um ano ótimo para todos, fundamentalmente aqui para os nossos conterrâneos sanpedrenses. E é só. Mais alguns senhores vereadores querem colocar alguma questão? Posto isso, avançava para o ponto 3, aprovação da ata da reunião ordinária dia 9 de dezembro de 2016. Alguns dos senhores vereadores querem pronunciar sobre o mesmo? Posto à votação, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4, resumo diário de tesouraria dia 22 de dezembro de 2016. Alguns dos senhores vereadores querem pronunciar sobre o mesmo? Ponto 5, assuntos para conhecimento e ratificação. Alguns dos senhores vereadores precisam de alguma informação sobre algum ponto? Faz favor. Eu, neste ponto, gostava de dizer o seguinte. Em primeiro lugar, gostava de perguntar ao Executivo, neste caso ao Sr. Presidente da Câmara, se tem conhecimento do regulamento da incubadora de empresas. Quer já a resposta? Quer? Foi aprovado aqui no Parlamento de Câmara. O regulamento da incubadora de empresas, salvo algum lapso que possa ter, implica o seguinte: sempre que estão disponibilizadas as instalações para o efeito, como sabemos todos, as instalações foram disponibilizadas na antiga escola primária das Termas de São Pedro Sul. Aliás, havia já uma incubadora de empresas instalada no Balneário Rainha Dona Amélia, que nunca teve uma empresa até hoje, pelos vistos nem nenhuma intenção de instalação de qualquer startup, e por isso mesmo é um espaço que está lá devoluto, praticamente, demonstra efetivamente a incapacidade da Câmara Municipal. O que acontece é que foi criada uma nova incubadora de empresas e nós aprovámos aqui o regulamento, e o regulamento disse que os interessados
para se instalarem ou para requererem um determinado espaço na incubadora de empresas, devem preencher uma ficha de pré-candidatura, e ficha de pré-candidatura é essa que, no prazo de 15 dias, deve ser submetida e apreciada na Câmara Municipal. Mas com um argumento forte, que é: deve ser avaliada essa candidatura. Eu pergunto, antes de passar ao seguinte, se foram ou não, e não foram, aqui apreciadas quaisquer candidaturas relativamente a essa pré-inscrição. E quero saber porque é que não vieram à reunião de Câmara para a apreciação. E, simultaneamente, porque é que não foi feita a avaliação por parte do Gabinete do Empreendedorismo para avaliar e para nos dizer tecnicamente e administrativamente se reuniam ou não reuniam os requisitos para, eventualmente, se aprovar as referidas candidaturas. E antes de passar ao assunto seguinte, gostava que me respondesse. Bom, relativamente, começando um pouco de trás para a frente, há duas incubadoras, uma da responsabilidade da Câmara Municipal e uma que já existia da Termolistur. A da Termolistur, vocacionada para a área termal e sobretudo para a área da dermocosmética, tem tido, ao contrário do que o professor Adriano disse, tem tido interesse, e penso que tem até um contrato assinado já com uma empresa para ir para lá. O que acontece é que as empresas que têm visitado não se sentem muito à vontade em ir para aquele espaço, porque está dentro do balneário e, do ponto de vista prático, um ou outro empreendedor ou startups que querem ir para lá não se têm mostrado muito disponíveis. E, portanto, nós criamos, ainda assim, paralelamente a incubadora das Termas, da antiga Escola Primária das Termas, que é da responsabilidade da Câmara Municipal e cujo regulamento foi aprovado aqui na Câmara Municipal. Foi devidamente publicitada a disponibilização de espaços e ainda está neste momento, porque ainda há mais pessoas interessadas. Houve, efetivamente, 4 ou 5 que manifestaram desde logo a intenção de se instalar naquele local. Esses 4 ou 5 apresentaram o requerimento no gabinete, junto da Câmara Municipal, foi feita a avaliação pelo gabinete do empreendedor e todos estes casos, no período de 2 anos que prevê o regulamento, estão em avaliação permanente. Se não cumprirem os requisitos, a Câmara Municipal poderá decidir a sua exclusão da incubadora. É o que se passa neste momento. O Presidente despachou à reunião de Câmara, os senhores podem não ratificar se acham que não estão conforme o regulamento. Doutor Mouro, desculpe lá, não é nada disso. O senhor devia pelo menos saber interpretar o regulamento, o que é óbvio. O regulamento que diz é: qualquer grupo de pessoas, neste caso, apelamos sempre aos jovens, à criatividade e à imaginação, que tenham uma ideia de negócio ou que tenham uma empresa recém-constituída, devem apresentar uma ficha de pré-inscrição. E foi o que foi feito. Foi o que foi feito, efetivamente, por aquelas que os senhores aceitaram. Que não são nenhuma startup, em primeiro lugar. Não há nenhuma empresa startup ali. Mas o senhor sabe se não as conhece? Não as conheço. Então o senhor não me mandou para a reunião de Câmara? Não as conheço. Não as conheço. Eu conheço. Eu não as posso conhecer é por aquilo que vocês nos enviaram. Conheço-as por outras coisas, como é óbvio. Aquilo para já andaram a pressionar as empresas para ir para lá, empresas que não têm nada a ver com o conceito de startup que está subjacente à incubadora de empresas. Isto é ponto número 1. Ponto número 2. E não é preciso muita coisa para o desmentir, porque efetivamente o senhor tem que se habituar a ser rigoroso naquilo que diz também. Porque se não for rigoroso naquilo que diz, então andamos mal. Para já, eu começo logo por afirmar o seguinte, que é para o senhor saber. Isto deu a entrada na Câmara Municipal e teve aqui um processo normal administrativo. Eu vou-lhe só ler um, que é para não estar aqui a ler todos. Diz assim: a responsável por análise da candidatura, por avaliação da candidatura para ser apreciada em reunião de Câmara. Afinal foi avaliada. Não, não foi nada avaliada. Não foi. Apenas há aqui um despacho neste sentido. Todos os outros não têm nada. E neste diz o seguinte: a presente ficha de pré-candidatura não apresenta dados referentes à empresa conforme consta no artigo 21º do regulamento e não identifica os critérios constantes do artigo 20º do capítulo 5. Processo de seleção de empresas, é o que aqui diz.
Uma vez que o centro de incubação está numa fase inicial de aceitação da empresa, sugiro que sejam solicitados por escrito ao requerente os elementos em falta para análise. Não há aqui nenhum elemento referente. Recapitulando. Não, deixe-me acabar. Não é recapitulando. Isto é um para não falar dos outros. Agora o problema é este. O regulamento diz claramente que a decisão, a apreciação, que é a mesma coisa que a decisão, é feita em reunião de Câmara. É feita pela Câmara, pelo Executivo. Logo, não é suscetível de qualquer ratificação. É discutido aqui. E mais, sabe o que é grave? Os senhores andam à pressa para querer mostrar trabalho, trazem secretário de Estado, no fundo, pelo ludibriar sampedrense, e depois as coisas não correm bem. Tomáramos nós que houvesse ali ideias e empresas que, enfim, que dessem algum apor aqui a São Pedro do Sul e que multiplicassem o negócio, enfim, em escala, como é o objetivo das startups, como é óbvio, ou de empresas até relativamente recentes que pudessem projetar aqui o Conselho e mais negócio. Mas o problema não é esse. Os senhores fazem as coisas à pressa em cima do joelho, depois é evidente que as coisas não correm bem, nem podem correr bem. Porque o senhor sabe que antes das empresas se instalarem, há a apreciação na Câmara Municipal e depois as empresas têm que celebrar com o Executivo um protocolo, um contrato, em que fica identificado exatamente qual o papel de cada uma das partes e mais. Como é óbvio, são empresas que já existem, que já têm até volume de negócios, que estão-se a saber daquele expediente para dizer que o centro de incubadora tem lá empresas, é obrigatório, nomeadamente, aquilo que é o registro comercial da empresa. É obrigatório saber se as empresas devem ou não à Segurança Social e às finanças. O senhor não pode fazer nenhum contrato com nenhuma empresa sem ter estes dados. E o senhor aqui não tem nem esse contrato, e o regulamento prevê isso claramente, nem esses elementos, que são elementos determinantes. Agora, isto há coisas que são completamente anedóticas, porque querem fazer as coisas para a fotografia, para o Facebook, para dizer que há dinamismo, e depois barram em tudo o que é rigor e tudo aquilo que é importante para o Conselho, que é o investimento, que é a atração de emprego. Isto é que não pode ser. Nós não podemos concordar que andamos aqui, ou que se anda aqui a passar tempo e a ter despesas, pura e simplesmente para ludibriar as coisas. Isto não pode ser. Nós não podemos andar aqui a vender gato por lebre. Isto são coisas sérias. Quando se trata de empresas, de apoiar o negócio, a inovação, os recursos endógenos, temos de tratar isto como deve ser. E devemos, efetivamente, canalizar aquilo que é o mais importante nos jovens sampedrenses, é esse espírito de iniciativa, mas não desta forma. Por isso é que eu acho que este processo está inquinado e não está correto. Nós não estamos aqui para inviabilizar nada. Tomáramos nós que isto ande para a frente. Agora, não podemos estar aqui a apoiar situações que não estão de acordo com as normas e as regras que estão definidas. Porque o problema é este. De hoje à amanhã, se agora quisessem vir meia dúzia de pessoas com ideias a sério, não podiam ir para a incubadora de empresas. O objetivo da incubadora de empresas até é, a médio prazo, ir tendo ideias, que elas sejam efetivamente amadurecidas e depois que sejam vendidas, como sabe. O importante das empresas jovens e das startups é que haja depois investidores que queiram investir naquela ideia e que ela seja potenciada. Cria uma cadeia de valor forte. Se não é isto que está a acontecer, estamos a prejudicar-nos a nós e estamos a prejudicar os eventuais jovens que queiram daqui para o futuro apresentar ideias, porque nem sequer se calhar espaço depois têm. Sr. Vereador, só lhe queria dizer o seguinte: o Sr. Vereador conhece alguma empresa que se quisesse lá ter instalado como se instalou? Se não conhece, todo o resto é conversa fiada e ficamos por aqui. Sobre a questão de falta de rigor, o Sr. Vereador olhe para outros lados e deixe este lado. Deste lado há rigor e noutros lados poderá não haver. Sr. Vereador, faz favor. Bom, a interpretação que nós fizemos da incubadora é, eles fizeram a candidatura e com a competência do Presidente veio a reunião para ratificar. O gabinete do empreendedor, e o que está combinado com todos é, durante o período dos 15 dias, eles têm que ou completar o que lhes possa faltar, ou nós verificarmos se realmente é uma startup. Não sendo, saem. Sendo, continuam no período máximo até 2 anos, que é o que permite o regulamento. Foi essa a interpretação que nós fizemos. Obviamente que se eles não reunirem os requisitos até lá,
obviamente que tem que sair agora ou sair até aos 2 anos, no limite, ao fim dos 2 anos terão que sair. É o que diz o regulamento e a interpretação que nós fizemos. Tão simples quanto isso. Mas aqui não há duas interpretações, sabe? Há uma. Interpretação. Aqui não pode haver duas interpretações. A partir do momento em que se instalam, tem que se instalar com um contrato, é o que diz o regulamento. Mas não, E não houve contrato nenhum. o Presidente está só depois da ratificação do Presidente. Mas não há retificação, há apreciação na Câmara. O que diz o regulamento é apreciação. Sabe como tem que ser. Mas quem é que lhe disse? Então se no regulamento diz que é apreciação... Até o senhor acha que uma empresa, que se apresenta uma ficha de pré-candidatura, tudo em branco, que não diz rigorosamente nada, 000, e tem lá, e é admitida. Não há aqui não há nenhuma ficha de avaliação do gabinete empreendedor. Não há nada. Então, mas faz chegar o quê? Andamos a fabricar coisas. Pá, sejam rigorosos nas coisas e não andem aqui a tapar os olhos às pessoas, porque isto é uma vergonha. Nem andem aqui com insinuações, porque isto é uma prática corrente neste Executivo. É uma prática corrente. Andar a não cumprir as regras normais e a prejudicar o Conselho porque ninguém acredita depois em nós. As pessoas em sabendo o que é que está lá instalado. A prejudicar. A senhora que nunca conseguiu instalar nenhuma incubadora. Lá está você com isso. Não conseguiram. Assim é que não Só conseguimos. para acabar a conversa, volto-lhe a dizer. Não se preocupe com o rigor deste Executivo, preocupe-se com outros rigores de outras coisas. Porque o rigor deste Executivo está cá e está muito bem. Se eu prejudicar o Conselho, o senhor vereador esteve cá muitos anos, o senhor esteve cá muitos anos, se calhar prejudicou mais, de forma que não se preocupe, vá com calma, porque nós estamos a cumprir o nosso trabalho. Eu percebo o vosso nervosismo. Não estamos nervosos, homem, nós estamos aqui tão sossegadinhos, tão nervosos, não está aqui ninguém exaltado, está a ver alguém nervoso. Não se preocupe com os nossos nervos, outras pessoas poderão ficar nervosas durante o ano que vem, mas nós não, deixa estar que a gente está calmo. Sobre este ponto, há mais algum assunto que queiram discutir? Ponto 7. Pedida no... Não, nós não ratificamos isto. Aliás, Ficam este ponto. nem ratificamos, nem isto. Com a declaração que isto não está legal. Pronto. Não é pronto, para o Presidente da Câmara, não, isto é de qualquer maneira. Isto é uma democracia. Mas não é uma questão de ratificar, isto está ilegal. Quer que ponha a Isto votação? está ilegal. Vota como? Não é uma votação. O senhor respeita a democracia, isto não está legal. Está legal, para nós está legal, é a sua opinião contra a nossa. O que é que você quer que faça? Isto vale tudo. A democracia é uma coisa, sabe que é assim, a democracia é uma coisa bonita. Do lado do Executivo estão aqui 4 pessoas, do lado da oposição estão 2. Enquanto a democracia funcionar, para nós a lei é esta. A nossa interpretação é esta. A sua é outra. E a sua interpretação da lei, eu já disse uma vez, o senhor não é jurista. E o senhor se entende que quer agora ser jurista. Aliás, o senhor até já disse mal dos advogados aqui numa reunião desta Câmara Municipal. Não precisa ser jurista. Não, é que os juristas interpretam melhor a lei do que nós. Nós devemos ter conhecimento da lei. E todos nós somos obrigados a conhecer. E não diga disparates que eu não disse mal de ninguém. Está a ver, você que está nervoso, já está a dizer que os outros estão a dizer disparados. Você é o detentor da verdade. Aliás, tem sido toda a vida o detentor da verdade. Mas vamos ver se realmente vai ser o detentor da verdade durante muito mais tempo. Pronto. Isto é só para trazer aqui para conhecimento. Ponto 7º. Pedido de anulação da cobrança coerciva, processo 2016/03. Faltam 6. Ponto 6º. Procedimento para contratar... Isto é os nervos, é isto. Pois é óbvio. Pontos. Mas sabe, é que estas reuniões estão tão demoradas comparadas com as reuniões que não são públicas, em que discutem-se 30 pontos em 15 minutos, de forma que... Ora bem, ponto 6. Procedimento para contratação da empreitada, valorização, conservação e reabilitação das termas romanas de São Pedro Sul. Aprovação do relatório da fase final da qualificação. Retificação da deliberação. Alguns dos senhores vereadores precisam de alguma informação sobre este ponto? O título não estava correto. Isto aqui tinha havido um erro na questão do título, é uma questão que penso que será pacífica. Posto à votação, alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 7º, pedido de anulação da cobrança coerciva. Alguns dos senhores vereadores precisam de alguma informação sobre este ponto? Há aqui um parecer técnico. A nossa proposta é seguir o parecer técnico. Alguém vota contra, alguém se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 8º, concessão de apoio à ASSOL, Associação de Solidariedade Social, no pagamento em tratamento de termais e seus utentes. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação sobre este ponto? Eu aqui queria só que este assunto já acabei a uma reunião e havia um protocolo celebrado entre a Câmara Municipal
a Termalistur, a ASOL e na altura o corpo clínico. E a minha proposta é cessar com data de hoje este protocolo e paralelamente autorizar o compromisso para o pagamento da fatura destes serviços termais, porque este protocolo foi assinado em 2004 e quando entrou em funcionamento a lei dos compromissos não foi assumido qualquer compromisso em relação a este protocolo e depois têm aparecido as faturas provenientes da Termalistur para justificar estes tratamentos gratuitos aos utentes da ASOL. E ainda assim nós achamos também que este protocolo com a ASOL não define que, por exemplo, se os utentes são do Conselho de São Pedro Sul ou dos outros concelhos onde a ASOL presta serviço, há aqui uma série de lacunas e, portanto, a minha proposta é autorizar o compromisso e o pagamento da fatura em causa e cessar o protocolo a partir de hoje, até porque nós temos o termalismo social que depois poderá dar para os utentes da ASOL provenientes de São Pedro Sul. Era esta a proposta. Posto à votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ó Girão, esta tem que ser em minuto. Está lá, não sei se está lá no protocolo. Ponto nono. Vistoria imóvel em estado de ruína sítio na rua de Fundo de Coura, freguesia Figueiredo de Alva. Há aqui já um auto de vistoria. A proposta é aprovar o auto de vistoria. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto 10º. Vistoria habitação cita no loteamento da Quinta de Chão Grande, Maçarocas, União das Freguesias São Pedro Sul, Varzim e Baiões. Também já está aqui um auto de vistoria. A proposta é aprovarmos o auto de vistoria. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 11º. Vistoria a edifício degradado situado na rua António Coelho de Oliveira, União das Freguesias São Pedro Sul, Varzim e Baiões. Também já um auto de vistoria. A proposta é aprová-lo. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 12º. Pedido de pagamento em prestações da taxa de ocupação da via pública com quiosque nas termas de São Pedro Sul. Há aqui um pedido para que a senhora possa fazer o pagamento em, penso, 4 prestações. Nossa proposta é concordar. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 13º. Pedido de apoio técnico na elaboração do projeto apresentado pelo Centro Social e Paroquial de Pinho. A nossa proposta é realmente podermos ajudar, mas condicionada a primeiro executarmos os projetos que estão a ser executados pela Câmara Municipal. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 14º. Exposição sobre realização de obras em habitação cita na Rua do Seixo, bairro da Ponte, freguesias de São Pedro Sul, Varzim e Baiões. Há aqui já um parecer também técnico. A proposta é seguirmos o parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de reserva de sepultura no cemitério da cidade. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 16º. Pedido de isenção de pagamento de faturas de abastecimento domiciliário. Continuamos com pessoas a solicitar isenções de água. Há aqui um parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 17º. Ação social escolar. Pedido de reapreciação. Há um parecer técnico. A proposta é seguir o parecer técnico. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 18º. Atribuição de subsídio à Confraria dos Gastrónomos da região de Lafões para ajudar a impressão da Carta Gastronómica da região de Lafões. O livro é este. Senhores vereadores, que quiserem ver. Apoio de 2.500 euros. A Câmara Municipal propõe atribuir um montante de 2.500 euros. Sujeito à entrega de 100 exemplares. Sujeito à entrega de 100 exemplares. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 19º. Pedido de apoio apresentado pelo Rancho Folclórico das Lavradeiras de Negrelos para a realização do 3º encontro de Cantares de Janeiras. A proposta é atribuir-se um montante de 200 euros. Alguns dos senhores vereadores vota contra. Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 20º.
pedido de apoio apresentado pela União Desportiva e Recreativa Pinelense para a realização do Festival Milagre Metaleiro. A proposta da Câmara Municipal é atribuir um subsídio de 200 euros. E a isenção de taxas e cedermos Os tratos. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Não. 21º, aquisição de periódicos para a Biblioteca Municipal do ano 2017. Todos os anos faz-se a proposta no sentido de se ver quais são as revistas e os jornais que se adquirem para a Biblioteca. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 22º, pedido de apoio financeiro apresentado pela Associação dos Amigos de Figueiredo de Alva para a apresentação da candidatura da beneficiação de acesso social. Fala sobre isto. A proposta é Câmara Municipal apoiar financeiramente a parte não comparticipada da candidatura até ao limite de 100 mil euros do valor total da candidatura. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Para uma candidatura até 100 mil euros, nós apoiamos a parte não comparticipada. É o que temos feito para outras coletividades. Eu dava 22º, Nós temos feito isto para outras coletividades que eles precisam para a candidatura. Tipo carta de conforto, não é? quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 23º, pedido de apoio financeiro apresentado pelo Grupo Cantares de São Cristóvão de Lafões. A proposta é atribuir-se um subsídio no montante de 200 euros. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 24º, pedido de apoio financeiro apresentado pelo Grupo As Vozes de Manhoso para lançamento de CD. A proposta é... 2 mil euros. Quanto é que é? Para a entrega de 100 CDs. 2 mil euros. 2 mil euros e entrega de 100 CDs. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 25º, pedido de cedência do Cineteatro Jaime Gralheiro apresentado pelo Agrupamento de Escolas São Pedro Sul. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 26º, pedido de cedência das instalações de pavilhão do Complexo Esportivo Municipal apresentado pelo Jardim de Infância da Misericórdia de Santo António de São Pedro Sul. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Pedido de cedência de material usado apresentado pelo Rancho Folclórico de Pinho. Nós temos algum material já usado que podemos ceder. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. 28º, concessão de apoio no âmbito do programa Animar as Férias de Natal 2016. Algum dos senhores vereadores precisa de alguma informação? Está aí o parecer da técnica. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade. Posto isto, dou como encerrada a reunião pública do dia 27 de dezembro. Agradeço a presença dos senhores jornalistas, senhores vereadores e desejo agora sim uma continuação de um resto de bom ano e um ano 2017, se possível melhor que o 2016. Muito obrigado pela vossa presença.